Olá, educanda do Santa Mônica Centro Educacional, tudo bem com vocês? Meu nome é professor Ellison, nós vamos ter hoje uma videoaula do capítulo 3, Eros e Filosofia, para a segunda série. Vamos lá, moçada? Bom, basicamente nós vamos trabalhar a respeito do livro de Platão chamado O Banquete, o Amor para Platão. Quando você escutou aí o título dessa videoaula, né, Eros e Filosofia, você deve ter lembrado algumas palavras que relaciona-se a Eros, erotismo, erótico, né? E tem a ver, né? Ou simplesmente o amor, né? O Eros é o deus do amor para os gregos e para os romanos. E o Platão vai trabalhar sobre o tema do amor nessa obra dele conhecida aí como O Banquete. Vou explicar um pouquinho mais à frente sobre essa obra, tá? Primeiro nós vamos iniciar o nosso assunto trabalhando aquilo que não é o amor platônico. Não vamos explicar primeiro o que é o amor platônico. Confira, nós vamos trabalhar primeiro aquilo que não é o amor platônico, estereótipos em relação ao amor platônico. O amor platônico é um dos estereótipos mais conhecidos da tradição ocidental. É comum dizer que o amor platônico refere-se a uma relação na qual aquela que ama idealiza o outro. A pessoa amada é ideal e, portanto, inatingível. É o amor que existe na cabeça e não tem a menor razão para acontecer. Falei um trechozinho aqui da música do Lulu Santos, aproveitei. Então, gente, olha só, o que seria esse amor platônico? É um amor, às vezes, que acontece muito na adolescência. O jovem ou a jovem, eles idealizam o amor, imaginam como será esse futuro namorado ou essa futura namorada. Vai ter aquelas características, vão realizar aquele determinado tipo de atitude, aquele determinado tipo de passeio, de relacionamento. Esse pode ser um tipo de amor platônico, pode ser também aquele amor inatingível, do adolescente, da adolescente, pelo astro da música, ou por uma determinada atriz, ou por um determinado ator. E esse é um amor inatingível, porque aquele que existe lá do outro lado, o artista, nem conhece, nem irá conhecer, e nem sabe que é amado. Então é um amor, às vezes, também juvenil, bem infantil, que a criança começa a gostar do outro, mas procura todas as razões do mundo e todos os obstáculos do mundo para que a pessoa amada nunca saiba. Essa pessoa não pode saber. Mas esse não é o amor platônico que nós vamos trabalhar, repito, na nossa videoaula. É o uso do termo amor platônico no senso comum, mas você está aí livre para poder fazê-lo, não há problema algum. Mas sabendo que quando você estiver fazendo essa referência a esse amor inatingível por outra pessoa, ou o amor idealizado, esperando que o outro seja, caiba dentro de algumas características, não é o amor que Platão acabou escrevendo lá no seu livro O Banquete. Tá certo, moçada? Então, olha só, essa aí é uma cena, tentando retratar esse diálogo, O Banquete, escrito por Platão em 380 a.C. A peça se passa na casa de Agatão, poeta trágico ateniense. Então, as pessoas estão ali reunidas, os filósofos, pensadores, e aí um pouquinho dessa história. Todos os personagens já geraram na festa do dia anterior que havia ocorrido na casa de Agatão. Estavam todos fatigados com o excesso de bebida que haviam ingerido. Nesse contexto, Pausanias propõe que parassem de beber e ficassem conversando. Então, eles param, fatigados pela bebida, cansados da festa do dia anterior, eles se reúnem na mesa para comer e param, falam, não vamos beber hoje, vamos apenas conversar. E dentro dos textos, do tema lá proposto, surge o amor, e todos esses personagens começam a fazer uma descrição a respeito do amor. Nós vamos pautar aqui na descrição que Sócrates, a partir de Platão, faz do amor. Então, Sócrates coloca aí, digamos que Platão coloca na boca de Sócrates as definições do que é o amor. Tá certo? Então, vamos lá, galera. Para os gregos antigos, o amor é um deus que tem nome próprio e é chamado de Eros. Segundo Hesíodo, por exemplo, ele é um deus mais antigo e atua no universo agregando os elementos e os seres. Então, Eros, um deus antigo que atua aí no universo agregando, fazendo surgir os seres, fazendo que os seres se perpetuem, aconteçam. Vamos lá, então. Bom, o Platão
né, faz uma breve história no nascimento de Eros, né, para explicar um pouco o que seria esse amor. Então eu trouxe aqui de forma resumida essa historinha para a gente, ok? Vamos acompanhar na leitura do slide. Quando Afrodite nasceu, os deuses celebraram um banquete e, entre outros, estavam também o deus Poros, o filho de Inventiva, cujo nome significa o que tem recursos, abundância. Ele representa a astúcia, né? E Pênia, a pobreza, veio implorar para participar do banquete. Poros, embriagado, saiu para o jardim para dissipar a embriaguez, dormindo. Deitado estava quando Pênia o avistou e pensou que o melhor a fazer seria aproveitar a oportunidade de ter um filho de Poros, Eros. Né? Então, Eros nasce da relação entre Pênia, a pobreza, né? E Poros, a astúcia. Né? Então, o Platão vai acabar dizendo que o amor ele vai possuir essas duas características. Observe bem. Assim como a própria mãe, Eros anda sempre faminto, descalço, dormindo ao relento, sem outra cama além do chão. Do seu pai, por outro lado, herdou a inteligência fértil e recursos. Né? Então, Eros é tanto a mãe, a fome, né, o desejo, quanto o pai. A astúcia, o recurso para o desejo. Observe. Como ser intermediário, uma potência que se situa entre o divino e o ser humano, acompanhe, por favor, a leitura do slide, Eros não é totalmente pobre de saber, que a gente pode chamar de ignorante, nem totalmente rico de saber, né? Sábio, completo, mas está entre a ignorância e a sabedoria. É aquele que tem certa sabedoria e busca a sabedoria plena que lhe falta. Olha, nesse sentido aí, Eros é bem parecido com o filósofo, né? Por quê? Assim como Sócrates nos ensinou, né? O filósofo é aquele que reconhece a própria ignorância, né? Então ele não é totalmente sábio, porque ele tem uma ignorância, mas a sua sabedoria consiste exatamente em reconhecer a própria ignorância e buscar o saber que lhe falta. Não é apenas reconhecer essa ignorância e largar para lá, mas é reconhecer essa ignorância e buscar o saber que lhe falta. Tá certo? Então, para Platão, gente, o amor, né, o amor de Platão, o pai da filosofia, é Eros e se baseia no desejo pelo que não se tem. O amor é carência, é falta, é ausência. Né? Então, para Platão, porque ele herda também ali de Pênia essa carência, essa fome. Né? Então, para Platão, o amor é aquilo que não se tem. Né? Vou dar o exemplo para vocês da criança. A criança, ela deseja um brinquedo novo, então ela ama esse brinquedo, ela tem esse desejo pelo que ela não tem. Ela tem carência, ela tem falta, ela tem ausência. Bom, e esse brinquedo é muito caro e os pais decidem que não podem comprá-lo. Né? E a criança fica desejando, carente, com falta, ausência, né, desse item, desse brinquedo. O tempo passa e os pais decidem providenciar esse brinquedo. Aquilo que era carência já não é mais carência, já não tem mais ausência e assim não o falta. O brinquedo acontece e rapidamente a criança vai lá, perde o desejo pelo brinquedo. Né? E os pais ficam lá totalmente decepcionados, porque gastaram um bom tempo para escolher, para comprar e um bom dinheiro para ter esse objeto e a criança rapidinho perdeu o desejo. Né? Então, tentando ilustrar aí o pensamento de Platão, que o amor ele não vai ser a completude simplesmente, mas ele vai ser a carência. Ele vai ser a carência. Né? Então, e isso dentro de um mundo capitalista aí que oferece para a gente os recursos, né, é bem perceptível. Né? O sujeito ele compra um celular novo, né? E aí então ele estava lá carente, com desejo daquele objeto que ele não tem. E rapidamente o mercado, né, ele indica para ele um outro objeto, para ele desejar. Né? Então já não é mais o celular X, agora é o celular X mais Y. E aí o sujeito vai lá e troca esse objeto, porque aquele agora não é mais o X que ele deseja, é o X
mais I que ele deseja, né? Então vamos dar prosseguimento. Platão estabelece uma relação entre Eros e filosofia, de modo a não reduzir o amor apenas à procura de outra cara metade. O amor é intelectual, superior ao amor sensível. Então, primeiro que Platão vai fazer ali uma relação entre Eros e o filósofo, né? Porque Eros ele não tem toda a sabedoria, ele sabe que alguma sabedoria lhe falta, né? Mas ele tem ao menos um reconhecimento de uma sabedoria porque ele percebe que ele precisa saber, que lhe falta algo, né? E Platão faz uma relação então entre Eros e a filosofia, de modo a não reduzir apenas o amor àquela procura da outra cara metade, quando conhecemos aí no senso comum, né? E ele vai considerar o amor intelectual superior ao amor sensível, ao amor do corpo. Observe aí pela frente, né? Até pelo racionalismo platônico, que nós vimos lá na primeira série. Platão era um racionalista, né? E nesse sentido valorizava muito mais aquilo que é ambicionado e conquistado pela razão do que as vontades, as paixões e o desejo do corpo. Então, os estágios do amor em Platão. O primeiro estágio vai ser o amor físico. É o desejo pelo corpo belo, né? Então, é o amor do corpo. É o amor do encontro, né? Ele vai chamar isso de primeiro estágio. É um amor da juventude, né? Então, o Platão vai falando que o verdadeiro discípulo de Eros, quando ele amadurece, quando ele sai da juventude, ele percebe que a beleza da alma é superior e mais preciosa que a beleza do corpo, né? Então, o primeiro estágio é o amor físico. Tudo bem, você pode estar pensando assim, Edson, mas, pô, tô numa festa, não tem um outro momento para conhecer essa pessoa, não conheço essa pessoa em todas as suas dimensões, né? A primeira atração é o amor físico. Platão vai considerar, sim, né, o desejo pelo corpo, mas ele vai chamar isso de um estágio inferior. Até porque, olha, vou retornar ao outro slide, o amor intelectual é sempre superior ao amor sensível no racionalismo platônico. O segundo estágio, pessoal, é o amor das dimensões do espírito. Amor pela justiça, pelas leis, ciência, o amor à sabedoria. É o amor, daí cabe naquele caso que a gente falou do filósofo, né? Então, é aquele que já dá um salto em relação ao amor físico, né? Ele ultrapassa esse amor físico aí. E o terceiro estágio é o amor absoluto, pela ideia de beleza, de bem, de verdade que se encontra lá no mundo das ideias, né? Então, é a tentativa de resgatar lá o saber absoluto, a ideia perfeita, o ideal no sentido daquilo que é a primeira ideia, a concepção, né, de beleza, de bem, de verdade, que se encontra lá no mundo das ideias. E Platão vai chamar esse amor de um amor absoluto. Tá certo, galera? Esses são, então, os estágios do amor em Platão. Quem quiser conhecer um pouco mais da história de Eros, né, pode pesquisar lá no Google Eros e Psique. É um mito bem interessante, tá? E vocês podem conhecer um pouco mais desse assunto. Espero ter ajudado vocês. E nos vemos na próxima videoaula. Um grande abraço!